partir deste momento estamos já em direto com o nosso canal. A equipa também que está presente está completa, mas uma parece que está com um pouco Tentando. de problema. Agora, ela está tentando. Não sabemos o que se passa, só que Mário. a Fatinha Carvalho Rocha já cá estava. Ela continua aqui, mas está com o fundo completamente negro. Não sei o que se passa com ela. No entanto, vamos tentar resolver este problema. Esperar, né? A minha cama está escura aí, você vendo? Eu me vejo no escuro aqui, parece. Se você chega mais próxima, vem uma claridade. Agora, quando você afasta, aí fica um pouquinho escura. Deixa eu ver aqui. Ai, meu chá, minha. Acho que é a iluminação. É? É. Mas está vendo, está dando para te ver bem. Para podermos entrar em direto, aliás, em direto já estamos, mas entrar em direto com os diálogos. Primeiro que tudo, boas-vindas à minha equipa de hoje. Silene, que está na Holanda, Fatinha Carvalho Rocha, que está na Ilha São Miguel dos Açores, e a Creusa está na capital, Brasília, é verdade? Bem-vindas. Está quente, viu? Vou dar as boas-vindas, então, à Silene, diretamente da Holanda, que está hoje connosco, que foi a primeira a chegar, vai ser a primeira a ser apresentada. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, vocês. Boa noite, quem vai assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para conversar hoje, né? Hoje não falar alguma experiência da vida da gente. E é isso. Estou com um pouco de dificuldade para escutar a Silene. Há pouco estava a ouvir muito bem, agora está com muito ruído, está a fazer feedback. É? Então eu vou ter que procurar um outro microfone. Espera aí. Vou ter que buscar um outro microfone. Pensei, e agora? Está me escutando, Cleusa? Estou muito bem. Tá tendo feedback? Está muito mal. E há aí feedback, há aí microfones ligados. Espera aí, eu vou buscar um outro microfone, um momento. Fatinha Carvalho Rocha. Boa noite, São Miguel. Boa noite, Fatinha. Olá, boa noite. Finalmente, eu ando aqui com problemas técnicos, como se eu fosse uma grande expert nessas coisas. A cada par de botas que eu ganho... Eu acho que esse microfone é do celular e eu coloquei aqui. Sim, melhor. Aqui também está a chegar muito mal. Está a chegar muito mal no final. Não sei porquê. Vamos ver se há um feedback enorme. Alguém tá tem bom aí agora? qualquer... Não está bem ainda. Tá bom? Não está. Não está. Isto está a ser um completo desastre. Não. Bom, eu acho que é um problema da internet, só pode, não sei. Bom, o que eu vou fazer... Eu acho que é no microfone dele. Está me escutando, Creuza, direito? Bem? Estou muito bem. O pior é que eu estou a escutar muito mal todas vocês.
Ah, então o problema é aí no seu microfone. Não, o microfone da rádio está desligado, só estou a usar o do computador agora, porque o feedback vem daí, não sei como, não sei porquê, mas estava pouco. Quando a Silene entrou, estava perfeito. Agora, não sei o que é que na realidade se está a passar por aqui. No Ai, entanto, tá muito quente. É o momento de quente. vamos ver se consigo ouvir. Não consigo. Estou, Você consegue me ouvir, Joseph? tenho feedback aqui. Vamos ver agora se as coisas se resolvem. Está-me a ouvir bem? Sim. Só que não está a chegar bem aqui. Há qualquer coisa que está muito mal. O melhor eu vou fazer o seguinte, vou sair do canal, vou enviar de novo para vós aquilo que é um novo link para ver se podemos entrar, ok? Porque está mal, há qualquer coisa que está. Aqui eu vejo que está tudo bem. Não tem qualquer tipo de problema aqui. Mas vamos lá ver. Fatinha, está-me a ouvir? Eu estou a ouvir no telemóvel, mas isso é uma baralhação e não estou conseguindo perceber nada. Agora eu estou a ouvir melhor. Silene, está-me a ouvir bem? Sim, eu escuto bem, a Fatinha também, eu não estou com nenhum problema aqui para escutar. O som está bom? Tá bem. O som Creuza, tá está-me a bom, ouvir bem? Fatinha. Tá, o som está Sim. Sim, muito bem, sem nenhum ruído. Então, creio que agora está tudo certo. Creio que qualquer coisa foi regularizada, não sei o quê. Não faço a mínima ideia o que é que tenha acontecido por aqui, mas está tudo bem. É uma pena esta primeira parte estar assim toda meia torcida, mas não faz mal. As pessoas vão compreender porque problemas técnicos acontecem a todo o momento e como nós não somos técnicos especialistas nestas coisas, vamos então dar início ao estudo virtual de hoje. Portanto, o estudo virtual hoje está de uma forma completamente diferente no que respeita ao assunto, no que respeita ao tema. Porque o tema vai ser aqui trazido por cada uma de vós. E como sabem, são injustiças cometidas contra qualquer uma de vós no tempo na escola, não sei. Silene, qual foi a injustiça que cometeram em qualquer lugar, em qualquer parte, não sei onde, porque eu estou em branco relativamente a este tema hoje. Portanto, eu convido a Silene para nos falar de injustiça cometida contra ela. Deixa eu lembrar uma. Algumas, né? Bom, acho que mais recente, deixa eu me ver, foi em um trabalho aqui. Antes de me aposentar, me tiraram de um setor e diminuíram o meu horário de trabalho e me colocaram em outro setor, com menos horários. E eu tive que ir de bicicleta meia hora, foi bem complicado, né? Para mim foi uma injustiça só por conta da idade, só porque eu já estava perto de me aposentar, né? E aí, e a Silene aqui não deixa assim, né? Quietinho, não. Coloquei na justiça, abri um processo e foi bem complicado porque me afetou muito. Eu tive problema de saúde, aí tive que parar de trabalhar, entrei no
Como é que se diz em português? Por favor, gente, me ajuda. Só veio holandês. Zictuet. Como é, a pessoa quando fica doente, como é que fica em português? Eu só venho em holandês. De estado ou de baixa? Está com baixa médica. De baixa. Está com baixa médica. Ah, baixa média, mas no Brasil tem outro, né? Eu também Preta. esqueci o nome, acredita? Benefício. Fica pelo INSS. Fica pelo INSS, né? Benefícios. E A- eu tive que partir para o benefício, porque além de diminuir o meu horário, diminuir o meu salário, e eu tive que pedir. Aqui é o seguinte, vai um pouquinho, entrar aqui, problema daqui da Holanda. Aqui é obrigatório você ter uma renda, salário mínimo. Todo mundo tem salário mínimo. Baixou o salário mínimo da empresa ou do trabalho, a prefeitura cobre. Tem que ter, né? E eu tive todo esse trabalho, pedi à prefeitura, porque meu salário diminuiu, eu tive que partir para a prefeitura pedir para completar e entrar com processo contra a empresa. E com isso me afetou muito a minha saúde. Eu tive problema de saúde, comecei a adoecer, foram psicológico, emocional, né, e tudo. E problema também, eu tenho um problema de joelho que eu caí na neve de bicicleta. Aí, até hoje, eu tenho uma sequela, né? A queda foi bem complicada. E eu não podia subir escada e descer. Queriam que eu fizesse isso. Aí eu sei que aí eu entrei nesse benefício, né? E depois coloquei a empresa na justiça. E eu fiquei um tempão sem trabalhar. Aí a partir daí, fiquei 1 ano sem trabalhar em benefício. E depois eu pedi para o meu advogado para combinar com a empresa para me indenizar. Aí ficou tanto que eu entrei com pensão na Holanda com menos idade, porque através do advogado, né? A empresa teve que me indenizar. O tempo de trabalho por uma parte foi bom por isso, né? E depois eu parei de trabalhar, foi quando eu entrei quando eu peguei a aposentadoria. Então, foi uma das injustiças que eu lembro atualmente, né? Foi bem. Vocês sabem, normalmente afeta muito a nossa saúde. Qualquer problema assim tão injusto, isso é horrível, né? Você entra em depressão, entra em problema psicológico, emocional, depois vem problema também, né, físico, porque mexe com o nosso corpo tudo isso, né? Então, uma das injustiças mais recente, né? E eu tive outras também, né? Mas depois a gente vai ver. Então, mais ou menos a minha história é essa. Ok, mas há uma coisa aí que eu não entendi. Eu gostaria que a Silene nos explicasse, porque há aí a questão do salário mínimo com a cobertura da prefeitura, ou seja, em português, da municipalidade. Como é que isso funciona realmente? Porque isso é uma coisa que eu desconheço. Eu creio que também a Creuza ou mesmo a Fatinha desconhecem portanto, um procedimento desses. Como é que uma pessoa é obrigada a ter o salário mínimo mesmo não trabalhando, é isto? Sim, mesmo não trabalhando. Aqui ninguém vive sem renda. E a renda mínimo é o salário mínimo. Entendeu? Portanto, Aqui não pode. 2 coisas que é obrigatório: você ter o salário e também ter seguro de saúde. É obrigatório. Então, quando você, por exemplo, normalmente aqui, quando se aposenta, o salário baixa. Não sei se nos outros países são assim. Quando você baixa o salário, a prefeitura, o governo, ele é obrigatório ele acrescentar para ter o salário normal, mínimo de todo mundo. Entendeu? Então, é um sistema da Holanda, financeiro, né? Mas isso é um sistema fantástico. Eu não sei, é a primeira vez que eu ouço isto. Desculpa. Receber um salário mínimo mesmo estando desempregado, é isso? Sim, é Mas isso é obrigatório. fantástico.
Toda a Paraíso. toda a gente deveria mudar-se para a Holanda. Fatinha, um comentário a esta situação de benefícios da Holanda. Bem, em relação a Portugal, isso é outro mundo, né? É um mundo totalmente diferente, né? Hum. Que coisa! Se eu não trabalhar, ninguém me dá nada. Pois é, Não, Bom, aqui. mas se eu ficar Agora doente, sim. se eu ficar doente e ficar de baixa, aqui a gente diz de atestado, baixa para os funcionários, para os funcionários privados, atestado para os funcionários públicos do Estado, eu ganho um rendimento, né? Até certo ponto, mas depois eu volto a trabalhar e vou para a cor. mas essa coisa, isso é que eu não consigo entender. Mesmo não trabalhando, recebe um salário mínimo. São, É, são benefícios, assim, são benefícios do outro mundo. Por exemplo, no Canadá, as mães ficam um ano em casa recebendo um salário e estão cuidando dos filhos. Sim, isso é uma coisa. Agora, estando desempregado e receber um salário mínimo, isso é que eu sim. não consigo. Agora, ninguém gosta muito, porque você não, assim, eles ficam, claro, se você tem condições de trabalhar, eles ficam exigindo você trabalhar. Eles procuram trabalho para você, mas Sim. você é o direito de todo cidadão holandês, é, refugiados também ter o salário mínimo aqui. E os refugiados têm mais até direito, que aí está a situação aqui. Porque, às vezes, os próprios holandeses querem uma casa, aqui é muito difícil, porque além de ser um país pequeno, né, a habitação como é, carente aqui, sabe? É muito. Então, a gente fica 10 às vezes 10 anos esperando, numa lista, esperando uma casa, se for pelo governo. Agora, se for particular, é rápido, só que é caro demais, particular. Então, Uma coisa tem que por isso, compensar a outra, não é? é. Então, o salário, mas mesmo assim, aqui é obrigado você ter uma renda. E é o salário mínimo. A renda daqui mínima é o salário mínimo, É entendeu? um salário Que é mínimo. na faixa de 1.300 euros, mais ou menos. Ainda tem essa vantagem. Quando você tem um salário mínimo, você tem muitos direitos. Você tem benefício da ajuda do aluguel, você tem benefício da ajuda do seguro de saúde, você tem, olha, vários benefícios, entendeu? Então, é realmente um país economicamente bem organizado, sabe? É muito. Mas se você vive com o dinheiro do governo, você tem que aceitar qualquer tipo de trabalho depois. Eles não deixam assim tão fácil, não. Também tem isso. Bom, É, e é justo. é, O que não é justo é entendeu? estar a receber sem trabalhar, porque se houver aquele malandro que não gosta de trabalhar, na Holanda Existe, paga bem. Existe, não, claro que existe. que existe, né? Existem Mas, muito. não, mas eles vão lá na tua casa, entendeu? E chama cada uma vez por chama entrevista. Você tem que solicitar todo mês um trabalho. Você não tem a liberdade. Muitas vezes, eu já fiquei assim um período, sabe? Eu preferi procurar um trabalho para me deixar em paz, entendeu? Sim, mas E de qualquer maneira, isso é fantástico. Esse sistema é fantástico porque ninguém fica sem comer, ninguém fica não, sem dinheiro, ninguém fica sem nada. não. Isso é fantástico. Creio. Ainda tem uma vantagem, Ah, principalmente os marrocanos e turcos têm uma tonelada de filhos, né? Então, o que é que faz? O salário mínimo, não, às vezes, não é suficiente. Aqui tem um banco de alimentação. Você vai uma vez na semana, as pessoas que o salário, mesmo o salário mínimo não dá, porque às vezes tem muitos filhos, né? Aí eles vão lá naquele banco, você vai lá pegar toda semana uma feira. Gente, é uma feira
que eu nunca vi. Olha, você tem de tudo, tudo, tudo que você pode. Até sabão para lavar roupa, para lavar louça, queijo, carne, tem tudo. É uma feira E é grátis. completa de. É doado. É doado. Para quem, quem tem um salário mínimo, que não tem muitas condições, entendeu? Que o salário não dá. Às vezes tem pessoas com 4, 5 filhos, né? Principalmente pessoas, os marrocanos e turcos, espero que eles não me escutem, né? Aí, então, aí não dá, né? Aí tem, fora que cada 2 meses, todas as crianças, até 18 anos, o governo dá uma ajuda também. Fora a escola, que também é grátis, até 18 anos. Então, olha, não é tão assim. Eu até já estou arrependido de ter imigrado para os Estados Unidos, devia ter imigrado para a Holanda. Foi o pior país que você pegou. Imigrado para a Holanda. Nem seguro de saúde você tem que pagar, pelo que eu saiba. Eu tenho uma amiga americana e ela, meu Deus, ela ficou doente, teve que bancar tudo, né? Serviço Seguro. de saúde aqui, isso é coisa que não existe. Se não tiver, se não pagar bem, eu estou a ligar. Portanto, há coisas que a gente faz às vezes que para poder fugir a determinadas coisas. Há o lícito e ilícito, mas o ilícito torna-se lícito. Por exemplo, eu como sou livre, não tenho patrão, eu arranjei maneira de estar agregado a uma companhia por causa do seguro de saúde. Mesmo assim, mas isso só estou falando de mim, não estou falando da minha mulher. Mesmo assim, eu pago $400 por mês para ter esse seguro de saúde. E cada vez que eu vou ao médico, eu tenho que pagar alguma coisa. Se for o médico normal, são $20 cada vez. Se for um especialista, são $40. Para além de, por exemplo, se eu quiser fazer um exame completo, metido lá nas câmaras, eu tenho que pagar a minha parte. E a minha parte vai para aí por cerca de $250. E eu pagando $400 por mês. Isto é mínimo. Minha mulher tem um outro seguro. O seguro está diferente porque ela tem um negócio e tem o seu próprio seguro. Mas eu gostaria de ouvir a Careusa comentar sobre esses benefícios da Holanda e compará-los com os benefícios Com o Brasil. do Brasil. O SUS é bom, viu, gente? Eu já fui atendida pelo SUS no Brasil, viu? Pois então, eu tenho plano de saúde, eu não sei muito bem como que é o sistema do governo, apesar de ler, mas eu sei mais ou menos o que a Silene estava falando em relação ao salário. Aqui ninguém tem um salário mínimo se não trabalhar. E quando a pessoa fica sem trabalhar, ela trabalha, mas teve que entrar com licença médica. Digamos, ela sofreu um acidente, aqui se chama entrou com licença médica, 30 dias, 90 dias, 6 meses, a pessoa fica pelo sistema do INSS. Claro que a pessoa ali está com licença médica, mas ela trabalha. Quando ela voltar, aí passaram-se os meses, ela volta ao trabalho, continua o seu trabalho e recebendo. Quanto aos benefícios da saúde, como ela citou, nós temos o SUS, é um sistema bom, atende razoavelmente bem, não podemos dizer que já é 100%, não é. A assistência médica aqui não é tão boa como a gente pensa no sentido de governo, e também particular, apesar de pagarmos um plano também como Joseph para ter os melhores hospitais, só que, digamos, eu não sei o plano de cada um como que é,
há planos e há planos. Existem planos que pagam integral, né? Você precisa de uma internação, você fica no apartamento, precisa fazer exames, cobre tudo, no caso uma tomografia, uma ressonância, até exames bem mais caros, até um PET scan, entendeu? Dependendo do convênio, né? E existe uma variedade de convênio. Quanto a isso, é assim. E os benefícios, como ela falou, há famílias que chegam a um determinado ponto que recebem também do governo esses benefícios. No caso, aqui tem auxílio ao gás, auxílio à família, auxílio a isso, auxílio àquilo, auxílio aquilo. É uma variedade. Se você for contar, dá mais de 5 ou 6 benefícios, onde a família que ganha um salário mínimo, ela fica muito bem assistida. E pelo número de filhos, eu não sei muito bem. Mas o que eu tenho a falar em relação a isso é isto. Mas eu não sei se eu já posso falar sobre o assunto pessoal da injustiça. Não sei se já posso. Já lá vamos. Fatinha, mais algum comentário acerca desses benefícios fantásticos que existem na Holanda e que não existem no nosso país? Bem, é verdade que o que a Silene falou não existe em Portugal. No entanto, nós temos um bom Sistema Nacional de Saúde. Há quem queira dar cabo dele, mas temos de facto um Sistema Nacional de Saúde que é considerado dos melhores do mundo. Há vários subsistemas, há a DSA, a DMA, a ADM, mas toda a gente em Portugal tem direito a ser tratada no Serviço Público de Saúde e ninguém morre por falta de assistência médica, porque toda a gente pode se dirigir aos hospitais e aos centros de saúde. É verdade que existe muita falta de médicos de família e nem toda a gente consegue ter um médico de família. Eu, atualmente, tive 15 anos sem médico de família e tinha que recorrer à privada, mas e depois era reassistida em receitas e os medicamentos e os exames através da ADSE. No entanto, mesmo que não se tenha esse sistema, toda a gente pode ir aos hospitais e aos centros de saúde se não tiver médico de família, como infelizmente, muita gente em Portugal não tem. Existem aquelas consultas de recurso que as pessoas podem recorrer. Não havendo, vão para as urgências e pronto. As coisas estão a complicar-se atualmente. Estão a fechar muitos hospitais, muitas maternidades. Eu penso que as coisas vão se complicar cada vez mais, porque Portugal acho que está querendo caminhar assim como os países capitalistas, o liberalismo, e isso está-se a ver também na saúde e no ensino. Não sei o que é que vai acontecer, as coisas não estão assim muito claras, ainda agora vimos notícias no telejornal de más maternidades que se estão a fechar, eles dizem por não haver médicos, por não haver recursos, não sei se será bem assim, mas as coisas ainda os portugueses ainda se vão safando nessa área, vamos ver para o futuro. Eu ainda vou me debruçar um pouco sobre aquele benefício holandês em que a pessoa tem um salário mínimo mesmo que não trabalhe. Mas é verdade que também tem que procurar emprego. Antigamente, em Portugal, eu lembro perfeitamente que havia o Fundo de Desemprego. O Fundo de Desemprego. Quando alguém ficava sem trabalho, ia para o Fundo de Desemprego, recebia uma miséria, só que tinha que se alistar. Eu já não recordo qual era o trabalho, qual era a dependência, tinha que se alistar e procurar um trabalho mais ou menos parecido com o que está na Holanda, só que não havia salário mínimo, havia o mínimo que se recebia através do Fundo de Desemprego. Isso existe em Portugal, Fatinha? Em Portugal existe o Fundo de Desemprego. As pessoas que não têm emprego vão se inscrever e, consoante o que elas faziam e as capacidades que elas têm, as suas habilitações, elas recebem um X. Existe também uma coisa em Portugal que se chama o rendimento mínimo,
as famílias mais numerosas e que não atingem um determinado rendimento inscrevam-se, vão se inscrever na Segurança Social e recebem este rendimento. Isso é um rendimento que foi criado e terá sido uma das conquistas, das boas conquistas dos nossos governos para combater a pobreza. Bom, já é qualquer coisa. Isso é de louvar, isso é de louvar. Mas também, por outro lado, há muitas vozes discordantes acerca desse rendimento. Eu concordo com ele. É uma medida para evitar a pobreza extrema e que as pessoas passem fome. Há pessoas que são contra porque há muita gente que também, à conta desses rendimentos, dizem não querer trabalhar. Mas a verdade é que a Segurança Social fiscaliza isso e esses rendimentos são dados para as famílias, para os idosos e para quem tem crianças numa forma de sobreviver. Os idosos é que se queixam mais, porque as reformas em Portugal são muito, muito pequenininhas. Se quem não trabalha na Holanda recebe um rendimento mínimo, em Portugal quem trabalhou toda a vida e não fez assim descontos muito grandes, está a receber, nem sequer é um rendimento mínimo. Seria bom se fosse igual a um rendimento mínimo português, mas as pessoas estão ganhando uma média de 300 a 350 euros por mês. Os idosos. Uma miséria. É uma miséria muito grande. Depois de 30, 40 anos. Depois de 30, 40 anos a trabalhar, recebem isso. E os idosos, quase todos, já têm as suas doenças, não é? Tomam medicação e muitos compram a medicação e a gente teve muitos relatos de gente que literalmente quase que passa fome. Acredito. Bom, Creusa, qual é a história que nos vai contar? Uma história de injustiça. Injustiça, eu acho que todos nós sofremos em várias áreas das nossas vidas, várias épocas. A injustiça está aí, não é? Para que seja vivida, digamos assim, por aqueles que são injustos. Eu sofri uma grande injustiça. Há quem diga que não, mas eu particularmente vejo como uma grande injustiça. E sofri por partes que, entre aspas, se diziam irmãos em Cristo, digamos assim, dentro da própria igreja. Eu vivi um tempo, eu me chamo Creusa Lacerda, moro em Brasília. Sou católica apostólica romana. Vivi dentro da Igreja Católica e ainda vivo. Mas dentro da Igreja Católica tem um movimento chamado Renovação Carismática, que é mundial esse movimento. Não é algo separado da Igreja, é algo dentro da Igreja. Não é que quem é do movimento carismático saiu da Igreja Católica, não. Somos da Igreja Católica, ainda vivo esse movimento, mas eu vivi 24 anos dentro de uma igreja, dentro de um grupo de oração, onde eu estava à frente, onde eu dirigia o grupo, é porque é um movimento que muitas pessoas dizem assim, é igual o evangélico dentro da Igreja Católica. Não tem nada a ver, nós somos irmãos... O que eu gostaria de saber, qual é a injustiça que existiu dentro de um movimento católico. Não, para eu chegar lá, a injustiça que eu vivi, precisa eu dizer como que cheguei até lá, não é? O que eu vivi de injustiça dentro. Fiquei 24 anos dentro da igreja, continuo na igreja, e dentro desse movimento carismático, no qual eu estava à frente, onde eu conhecia todos a redondeza,
todos os irmãos em Cristo ali, católicos, apostólicos, romanos, onde nós que estávamos à frente, servíamos em oração aquelas pessoas, e todas as pessoas, agora eu vou chegar no ponto crucial, que nos procuravam, nós estávamos à porta a servir, não importava a hora da madrugada, do dia, onde quer que nós estivéssemos, se alguém ligasse desesperado, dizendo que ia se suicidar, que isso, que aquilo, se alguém queria uma oração para determinada, nós estávamos ali, e eu era uma das principais ali. Não que eu esteja cobrando de Deus, Deus sabe que não é por aí que eu estou falando. Tudo que eu fiz, eu tive meus frutos. Mas a injustiça que eu quero dizer dentro da igreja, por aquelas pessoas com as quais eu convivi há 24 anos, que eu achava, eu entendia que eram pessoas muito boas, pessoas que nunca me fariam mal, pessoas que nunca iriam me trair. Todo mundo era, como se diz, aquele tapinha nas costas, e você acreditava por você ter o coração muito bom, e achar que as pessoas jamais seriam capazes de fazer tal traição, e foi o que eu sofri dentro deste movimento com as pessoas com as quais 24 anos eu convivi, quando chegou a época da minha separação divorcial, de divórcio, porque nós dois éramos do movimento. E quando isso veio ocorrer, as pessoas que me procuravam sempre, e eu ainda estou disposta a ajudá-las se me procurarem, eu não olho por esse lado. Eu fui traída por todas, exceto 2 pessoas que eu conhecia, eram 200, 300, era um movimento muito, muito, muito grande. E, com isso, eu me senti injustiçada no sentido da traição, do que pareciam ser comigo, não pelo que eu fiz, porque eu não busco a justiça aqui da terra, eu busco a justiça de Deus. O que eu fiz, eu não buscava reconhecimento aqui na terra, porque isso nós não vamos ter. Mas pelo menos um pouco de respeito por me conhecerem a minha índole, meu caráter, a pessoa que eu estava sempre ali, não é? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, e não estou dizendo que a igreja católica é isso, não é isso, porque a igreja é feita por homens e todos nós vamos falhar, não tem como não falhar e errar, mas eu me senti, porque eu não fui procurada por nenhuma dessas pessoas para ouvir a minha versão. As pessoas... Um ponto aqui. Ainda não consegui entender qual foi a traição. A Creuza está falando em traição, as pessoas que a traíram, mas ainda não consegui entender qual foi a traição, qual foi a injustiça que foi praticada. Em resumo, Joseph, a injustiça que eu senti foi, em poucas palavras, por me conhecerem, saberem quem eu era, ninguém me procurou para me apoiar em nada, nem da igreja que sabia, e nem os irmãos. Ainda não entendi. Apoiada em quê? Joseph, não é um apoio dizer, você está certa, você está errada, porque ninguém sabe o que se passa na vida do outro. A injustiça que eu quero dizer é que eu esperava justamente um apoio, pelo menos moral, mesmo que eu estivesse errada, de alguém chegar e dizer, Creuza, nós estamos aqui. Olha, não importa o que aconteceu, mas nós estamos do seu lado, ou então não estamos de nenhum lado. Nós estamos aqui para viver, digamos, para estar, digamos, do lado de quem Deus achar que está certo. Essa é a injustiça que eu senti até agora, e ainda sinto, injustiça por parte dessas pessoas. Eu penso que o que a Creuza está a falar é após o seu divórcio, não é?
Sim, eu falei, no ato divorcial, foi. Foi uma injustiça que ela sentia após o seu divórcio. Sim, sim, que eu quis dizer assim, que eu me senti injustiçada pela parte dessas pessoas que conheciam e quando foram procuradas para, digamos, uma devida averiguação de quem era eu, como que era eu lá, para poder acontecer o que aconteceu depois, ninguém mesmo teve a coragem de dizer, não, eu conheço a Creuza. Todo mundo se esquivou, entendeu? Eu me senti injustiçada. É isso. Pois bem, não sei se a Silene quer fazer algum comentário sobre este caso da Creuza, este caso de injustiça. Assim, pelo que eu entendo, assim, foi uma falta de apoio, não, Creuza? Nesse Sim, sentido. sim, Ninguém reconheceu, ninguém procurou, né? É, no sentido de apoiar você certo. nesse Sim, caso, né? sim, Então sim, você se sim. sentiu injustiçada porque as pessoas não, não apoiaram, né? Eu acho que, né, pelo que entendi, foi isso, né? Bom, Mas no sentido de falta de apoio, né? Que você, entendeu? E injustiçado por não reconhecer o seu trabalho, talvez, não? Porque nesse Reconhecimento. caso, o reconhecimento a gente só vai ter de Deus, né? Mas também, Das humanamente, nós pessoas. somos humanos, nós somos carne, a É, gente também espera um reconhecimento sim, claro. humano Uhum, pelo que você foi, pelo que você fez, não que assim, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e poxa, e você. Não, não era nesse sentido, entendeu? Era aquele uhum. apoio mesmo, ó, nós estamos aqui. Por exemplo, vamos supor, quando você vai dar um abraço de sentimento numa pessoa, você não vai dizer 1000 palavras, só em você abraçar, dizer meus sentimentos e dizer eu estou aqui, você já disse tudo, não é? Uhum. É Sim, nesse a sentido. presença bom, já diz alguma Exato. coisa, a presença da Uhum, pessoa, né? exato. Martinha, sobre este caso da Creuza, algum comentário? O que eu percebi é que a Creuza vivia numa comunidade católica, como nós entendemos, os católicos não veem com muito bons olhos o divórcio. Ela divorciou-se por motivos que devem ter sido motivos bastante sérios, e depois, no meio do caos do divórcio de uma mulher que, quando casou para a vida toda, né? E depois daquela grande crise, porque a Creuza com certeza casou com a ideia de que era na doença e na saúde para a vida toda, né? Que Uhum, são os votos que nós fazemos. Depois aconteceu qualquer coisa, qualquer motivo bastante forte que abalou a Creuza, ela teve que se divorciar e nos teus motivos de divórcio, que devem ter sido sérios, eu conhecendo minimamente a Creuza aqui, mas sei que ela transparece uma mulher íntegra, ela não se sentiu depois o apoio que ela esperava das pessoas que viviam e conviviam com ela e que a conheciam muito bem e que se afastaram, pura e simplesmente. E não a sim, ajudaram, não a apoiaram naquele momento de dor, que deve ter sido porque a injustiça é sempre relativa, mas a injustiça é um ato, é uma atitude cometida contra alguém e que magoa, deixa ferida, mexe com sentimentos, com autoestima, e a Creuza deixa muitas feridas muito grandes e a Creuza foi atingida nesse aspecto. E depois vi-se sozinha, sem ninguém para a apoiar. É isso que eu vejo. E ela guarda essa mágoa muito grande. Isso tem a ver com as injustiças que nós sofremos a nível pessoal. Foi uma injustiça pessoal que ela sentiu. E foi disso que ela falou. É isso mesmo, Creuza? Foi o que eu bem, percebi. bem por aí e acrescentando mais que essas pessoas foram as mesmas que foram madrinhas do meu casamento primeiro, e essas pessoas, algumas
muitas foram madrinhas, muitas conviveram dentro da minha casa, comiam à mesa comigo. Era de um ciclo assim de amizade muito, muito, muito forte, entendeu? Aí você pergunta, mas por que ninguém? Eu explico sem medo nenhum. Porque eu sempre mantive esse jeito, eu sempre fui assim. É ou não é? Sou assim. E com, digamos, a outra parte, digamos, as pessoas eram mais chegadas, mais isso, mais aquilo, como eu já participei também de histórias parecidas, e eu me mantive ali, né? A gente nunca vai saber onde está o erro ou o acerto de uma coisa dessa, só Deus sabe, né? Mas, enfim, é isso. Eu me senti injustiçada, e principalmente por essas pessoas com as quais fizeram questão de se afastar e assinar, e enfim, é isso, né? Procuro, não vou dizer faço terapia em relação a isso, eu preciso de cura, como todo mundo, né? Emocional, e também como existem a injustiça, eu quero dizer, é uma semente. Aprenda isso, a injustiça é uma semente. Uma Você semente ruim, não é? Uma ruim, semente ruim. quando você pratica a injustiça, sim, ruim, pode ter certeza que você vai colher aquela justiça ou mais cedo ou mais tarde. Quando você é justo, você vai colher também. Existe um caso muito rápido que eu quero, para muita gente entender o retorno de uma injustiça, como Deus transforma aquilo. Nós temos o caso que é conhecido mundialmente, para quem conhece e não conhece a Bíblia, a história de José do Egito, todo mundo praticamente conhece, né? Que foi um dos homens mais que sofreu injustiça sobre a terra. Um homem que sofreu injustiça mesmo, vendido pelos irmãos, vai parar lá, sofre numa prisão, fica tanto tempo e depois Deus transformou aquela injustiça em bênção na vida de José, que se tornou governador do Egito após, digamos, o segundo homem acima do Potifar, né? Então, ele sofreu injustiças grandes e chegou no patamar que chegou. Então, a lição que eu digo de injustiça sofrida é: nunca pague o mal com o mal, o bem com pague o mal com o bem. Porque tudo que você faz, você vai ter o retorno. Muitas pessoas, eu vou dizer algo, gente, e não deseje o mal. Ah, tomara que pague, fez isso comigo, fez essa injustiça, vai pagar com a mesma moeda. Não pense assim, porque tudo que você deseja para o outro, você recebe na mesma proporção. Se você abençoa, você recebe na mesma proporção. Se você amaldiçoa, recebe na mesma proporção. Se você deseja o mal, é a mesma coisa. Com José, o que aconteceu? Os irmãos venderam, ele sofreu lá na prisão, chegou a revelar o sonho lá do faraó, os sonhos, aí foi ser o governador. Quando ele deu revelou os sonhos para guardar os alimentos, chegou o ano da seca. O que aconteceu? Jacó, o pai dele, mandou os irmãos irem ao Egito buscar alimento, porque todos estavam morrendo de fome. Quando eles chegam e batem a porta, quando se deparam, José, governador do Egito. E eles não reconheceram, voltaram. E na segunda ida, atrás de alimento, chegando e pedindo, comendo assim, e José reconheceu na primeira visita. Na segunda visão, José abriu as portas, estavam lá os mãos mendigando o alimento. Alimentia, ele encheu as comportas, os caçoar, como chama, e mandou: olhe a justiça de Deus. E foi é uma história muito linda, quem quiser ler. E eu vou dizer algo para vocês que estão me ouvindo. Eu nunca desejei mal para essas pessoas. Eu oro toda noite: Senhor, entrego nas tuas mãos todas as injustiças que me fizeram. Tudo eu entrego, porque não compete a mim fazer justiça, nem pensar, vai pagar com isso. Não,
eu estou vendo já algumas pessoas vivendo algo do que plantou. Aí você diz, sério, sim, algo muito próximo. O que eu faço? Eu só entrego, Senhor, faz-me justiça com tudo que me fizeram, desde a falsidade, hipocrisia, traição, tudo, bens materiais que foi tirado, tudo, você só entrega, porque a justiça pertence a Deus. Tem uma frase, gente, que eu quero dizer, que diz assim, também está na Bíblia. Então, é o meu receituário sobre isso, sobre a injustiça. Jó, que foi um dos homens mais ricos do Oriente, perdeu tudo, tudo, tudo. Quem conhece a história que chegou a se coçar. A oração dele se coçava com caco de telha. Na realidade, aquilo era um câncer de pele, E ele só dizia, eu creio que o meu Redentor vive e se levantará sobre a face da terra em meu favor para fazer justiça. Só isso. A única coisa que você deve fazer, para quem praticou injustiça, pratique o bem e entregue na mão de Deus. Só isso. Implícito aí está a tal chamada lei do retorno, que é preciso ter muito cuidado com isso, sem dúvida nenhuma. Fadinha, Retorno. eu quero ouvir essa história de injustiça. Bem, nós já falámos muito sobre o que é uma injustiça. Uma injustiça é justamente um ato uma atitude maldosa, uma semente maldosa que nos atinge, não é? Obviamente que todos nós já fomos vítimas de injustiça, mas não sejamos assim tão presunçosos, porque nós também praticamos injustiças sobre os outros. A injustiça é sempre relativa. No que diz respeito em relação às injustiças, eu tenho sempre a preocupação de viver a minha vida fazendo o possível para não magoar os outros. Claro que eu não consigo isto, mas eu esforço-me. Em relação às minhas injustiças, àquilo que eu sofri pessoalmente, claro que eu não vou falar sobre isso, porque eu aprendi que existe duas maneiras de nós combatermos as injustiças, é perdoando ou esquecendo. Esquecer, isso é coisa para os desmemoriados, não é? Para aqueles que perdem a memória. Perdoar, nós temos que perdoar, porque se nós não perdoarmos, vamos viver sempre num sobressalto, numa ventaneira, nós nunca vamos andar para a frente, vamos estar sempre irritados, aborrecidos. A qualquer momento nós vamos lançar na cara daqueles que nos injustiçaram coisas, vamos sempre lembrar, é como um cancro que nunca se sara, portanto nós temos que perdoar. As injustiças às quais eu fui sujeita na minha vida pessoal, eu tive que aprender a fazer isso. De vez em quando eu lembro, mas passou, porque eu perdoei. Agora, há uma grande injustiça e essa eu não consigo perdoar e essa deixa-me irritada e eu continuo irritada. Porque não... Quem praticou a injustiça sobre mim foi o meu patrão, que é o governo português, e eu não posso de maneira nenhuma brigar com ele, porque não tenho via direta para ele, então eu vou arrumando isso. Quando eu me formei, claro, quando nós começamos a trabalhar, nós temos muitos sonhos. A minha formação, os meus sonhos foram diferentes do habitual das raparigas, porque eu comecei já tarde, eu já comecei com um filho, já tinha 2, depois tive mais um, acabei com 3, e depois fui trabalhar toda contente e feliz. E a minha carreira realmente era promissora. Em 2004, acabou tudo isso, congelaram a nossa carreira. E nós que subíamos de 3 em 3 anos, e de 3 em 3 anos o subir significava justamente ir ganhando mais um pouquinho, ficámos congelados e de lá até agora eu só recebi 2 aumentos de vencimento, 2, nesses anos todos. E isso realmente é um motivo de revolta e que me chateia.
O primeiro, depois do congelamento, foi, digamos que uma benesse do Governo Regional. O Governo Regional, farto de ouvir os enfermeiros a falar e a queixarem-se, deu-nos um aumento. Depois, em 2019, lá eles conversaram e deram-nos outra vez um outro aumento, mas que não foi na teoria, na prática ele não existiu, ele só aconteceu depois em 2023. E claro que, em vez de subir de 3 em 3 anos, subi em 20 anos duas vezes, quer dizer, isso foi um grande revés na nossa carreira. Para além disso, deve ser inédito no mundo, e se vocês têm algum conhecimento disso, até podem me esclarecer. A carreira da enfermagem em Portugal precisa de 100 anos para chegar ao topo. Quem é que, no seu perfeito juízo, cria uma carreira para chegar ao topo em 100 anos? Ou seja, há uma carreira em que sobe por pontos, mas isso já agora, porque antes não era assim. Sobe por pontos, 1 ponto por ano, e nós para subirmos precisamos de 10 pontos, ou seja, precisamos de 10 anos. Para chegar ao topo a gente precisa de 100 anos, ou seja, nem de bengala tão pouco. Por isso eu costumo dizer que quem criou essa carreira, antes de fazer isso, devia ter feito qualquer coisa à sua vidinha. Devia ter ido de um passeio ao Bilhar Grande, ao Dubai, e devia ter ficado por lá, porque realmente não fez nada de jeito que prestasse. E essa é uma grande mágoa que eu tenho, e essa é uma grande birra que eu tenho. Eu sinto-me chateada e sinto-me embirrada, mas como o governo é uma instituição que não tem cara, eu posso perfeitamente dizer o que é que eu penso, eu posso dizer palavrões, posso mandá-lo para o sítio que eu quiser, porque ele cometeu uma injustiça contra mim, mas eu não estou cometendo nenhuma injustiça contra ele, isso eu posso fazer. Agora, aqueles que me ofenderam na minha vida pessoal, já não pode ser bem assim. Ou se perdoa ou se caminha, né? Ou se deixa para trás. E parece uma coisa meio tula, mas são coisas de fatinha. E é essa a minha grande injustiça. Nos últimos tempos, o atual governo está a exercer conversações com os sindicatos para ver se chegam a acordo, e qual foi o acordo que eles derem. O que me dá mais raiva ainda, para compensar tudo isso, eles querem nos dar 52,5 €, salvo erro. Vejam lá isso o que é. 52,5 €. É tal e qual como na Holanda. E essa é a minha mágoa. Mas é uma mágoa que, apesar de tudo, ainda me faz rir. Por isso. Sem dúvida nenhuma que há carreiras, embora eu esteja fora de Portugal já há muitos anos, 40, no entanto, tenho andado mais ou menos a par das coisas, não como antes, no exercício da minha profissão, hoje não é como antes, né? Nem poderia ser. Mas as carreiras mais injustiçadas, eu estou a falar de Portugal porque eu penso que o Brasil é a mesma coisa. Na Holanda eu já não posso falar muito, há muitos benefícios ali, e esses benefícios pesam nas carreiras dos outros. Por exemplo, a carreira de enfermagem. Os professores são precisamente as profissões, inclusive, e não só essas, há também a questão da segurança, polícia, exército, tudo isso. São as carreiras mais sofredoras de tudo. O enfermeiro está pronto para tudo, a qualquer hora, para socorrer as pessoas. Os professores estão prontos para ensinar a juventude, para dar um caminho de futuro às pessoas, pelo menos em conhecimento. E temos então a segurança que... Porque é que hoje o exército português, só falo no exército, porque é que o exército português hoje não tem os efetivos que necessita? Primeiro, porque ninguém quer ir trabalhar de graça. E principalmente, num assunto desses, principalmente os militares, ninguém se quer arriscar por tão pouco. Mas isso sempre foi assim. Professores, a enfermagem e a segurança foram os três pontos profissionais, foram não, são, continuam a ser, porque eu tenho uma filha
também é enfermeira. Ah, por isso tem outro trabalho, porque a enfermagem não dá. São as três profissões mais injustiçadas no nosso país. Quem forma, quem cuida e quem assegura. Exatamente, é isso São mesmo. os três pilares da sociedade portuguesa. Quem forma, quem cuida e quem assegura. E são os três pilares que mais maltratados são em Portugal. É isso que eu acabei de falar, é isso mesmo, precisamente isso. Agora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma enfermeira, um enfermeiro ganha muito bem. Ganha muito bem. Não sei como é na Holanda, mas eu penso que na Holanda com aquele sistema todo que eles têm, que deve ser uma coisa fantástica, não é? Com certeza que não há discussões com o governo acerca da enfermagem, acerca da educação. Eu creio que isso não deve haver. Ou há alguma coisa assim na Holanda que se possa criticar, que se possa falar, que se possa dizer algo, como é em Portugal, é o caso de Portugal. É. Aqui na Holanda, as enfermeiras ganham, sim. Agora tem a questão que nós aqui, a gente ganha por horário, entendeu? Não é um salário assim fixo, mas por horário. Se você quer ganhar mais, você que trabalha mais. Vamos supor, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas tem pessoas que trabalham, se tem o esposo trabalha, normalmente a esposa trabalha 6 horas no máximo. Mas se você, por exemplo, mora só, você trabalha mais, claro, né? Então, a gente ganha por horário, não é um salário assim. E os professores ganham bem também. E tem falta aqui de professores, né? Tanto que o governo está dando, como é que diz, estimula concurso, outras coisas, como é que se diz, ofertas assim para quem quer, os jovens a estudarem para ser professores. Ajuda as pessoas nas carreiras, na profissão, para que Sim, a sim. profissão seja mais Também dignificada, seja mais eficiente em tudo, não é? então aí tem muito, como é que diz, motivação, né, do governo para professores e também para enfermagem também, entendeu? Eu mesmo estudei enfermagem para cuidar de idosos e quem pagou foi a prefeitura para mim. Aí, eu estudei 2 anos e se eu quisesse estudar é porque foi cansativo, eu já tinha 50 anos. Mesmo assim, eu sempre gostei de estudar, nunca parei, né? Apesar de ter feito umas 3 faculdades no Brasil. E aqui eu fiz cuidadora de idosos. Só que a gente estuda, que eu até pensei que eu ia ser médica. É profundo mesmo. Você estuda todo tipo de doença, que você vai ter que identificar o que é que o idoso tem quando você vê que ele está passando. E eles pagam bem também, viu? Mesmo cuidando de Pois é. idosos. É isso, as estruturas de cada país é que podem fazer com que as coisas se desenvolvam. Por exemplo, a estrutura da Uhum. Holanda nós não podemos comparar de maneira nenhuma com a estrutura portuguesa ou mesmo com a brasileira. Assim, eu estava sem fazer nada, praticamente, foi numa fase, né, que eu tinha chegado no Brasil, e já fui 2 ou 3 vezes para o Brasil tentar morar, mas não deu certo. Aí, não, na última vez, eu estava recebendo o salário do governo, né, para não ficar, como eu já falei, a gente não fica sem. Mas estava inquieta, sem fazer nada. Aí eu cheguei na prefeitura e disse: olha, eu quero fazer alguma coisa, não quero ficar parada dentro de casa. Aí, o que é que você quer? Aí colocaram lá, tem enfermagem. E eles pagam, ainda tem isso, né? E aí eu disse: aceito. Aí fui estudar. E depois fui cuidar de idosos. Isso. Creusa, quais são as profissões mais injustiçadas do Brasil? Olha, eu acredito que é essa que estamos falando, sim, porque o atendimento é muito precoce
e a gente vê que as pessoas trabalham insatisfeitas. Quando a pessoa trabalha satisfeita, ela trabalha bem e também ela tem um retorno profissional. Aqui, até um chefe de farmácia deixa muito a desejar, até quando você vai conversar, perguntar determinada coisa, quando você tem alguém internado. A equipe de enfermagem, principalmente do governo, e os professores também, é uma gama que está sempre, assim, nas ruas, né, lutando, buscando até reconhecimento mesmo para uma digna profissão como é a de professor. Posso dizer que aqui no meu país, ambas deixam muito a desejar. E a população está também do lado dessas pessoas, porque veem, né, o quanto eles trabalham, o quanto eles se entregam, mas não tem retorno, porque todo mundo que estuda para passar num concurso, vara aí noites e noites, são CDFs mesmo, tanto na enfermagem como na profissão de professora. Então, são as duas áreas também muito carentes aqui. E a segurança também. A segurança Também, porque são principalmente, inúmeras. principalmente a segurança no Brasil, porque é que quando há qualquer coisa, há sempre um agente da polícia que está metido nisso. Porquê? Porque eles tentam ir buscar qualquer coisa para sustentar a família que o governo não paga. Sim, E isso também faz incrementar muito a criminalidade, principalmente na segurança. A gente sabe perfeitamente que um agente policial sai para a rua e eles sabem que tem um risco enorme de vida. Só que aquilo que o governo paga para essa segurança não é suficiente para eles se sentirem à vontade. E por isso, às vezes, entram em esquemas criminais, porque são da polícia, sempre podem cobrir alguma coisa, etc, etc. Infelizmente é assim em todos os países. Patinha, o que é preciso fazer em Portugal para acabar com essas injustiças que nós acabamos de falar aqui? Bom, isso são medidas governamentais. Mas as medidas governamentais têm qualquer coisa por trás. Mudar os governos. Chega-se à altura das eleições. Em Portugal as pessoas já estão fartas disso tudo, não votam. Este ano votaram um bocadinho melhor. É preciso criar novas leis, não? Que favoreçam as pessoas. E não é só isso, precisa, a coisa principal que é necessário para que as coisas mudem é a consciencialização e o aprendizado do cidadão. O cidadão tem que incorporar aquilo que ele é e pode fazer para que as coisas mudem. Infelizmente, isso é em quase todos os países, quando chega ao tempo da eleição, fica Mas as pessoas têm que votar e têm que pôr em prática essa tal consciencialização. Pois é. Mas as pessoas já estão tão desmotivadas que, vergonhosamente, a percentagem do absentismo é quase sempre maior do que dos votos. Pois é. E no Brasil, como é? O que é preciso fazer? As pessoas têm que lutar por si. Para a rua. Deus, no Brasil, o que é preciso fazer para avançar, para acabar com essas injustiças? conscientização da população, do governo também, uma mudança de governo assim drástica mesmo em nosso país. Precisa urgentemente para que
todas as áreas sejam beneficiadas com um governo decente. É isso que eu digo para todos, porque do jeito que está, não houve justiça passada, não houve justiça presente e não sabemos como vai ser daqui para frente. Só digo, e o Brasil quase todo reza para que se mude tudo que está aí. Só isso que eu digo. Conscientização. E na Holanda é preciso fazer alguma coisa, Silene? Olha, pelo que eu saiba, não, né? A única preocupação aqui é o problema mais com o meio ambiente, sabe? Vai muita manifestação para a rua, os jovens, tudinho. É essa luta aqui com relação ao meio ambiente. O pessoal está mais preocupado, né? Porque tá vendo, né? A questão temperatura, né? Meio ambiente, tá mudando tudo. Por exemplo, aqui mesmo na Holanda, parece que a Holanda está sofrendo um transtorno bipolar. Um dia é sol, um dia é chuva, um dia é calor, um dia é frio. E a gente vai né? Hoje mesmo é quente um pouquinho. Parece que a gente não teve completamente verão, de verdade não tivemos. É o primeiro ano que eu observo. Tem a ver com o meio ambiente, né? E as pessoas estão fazendo manifestação contra coisas que tá prejudicando o meio ambiente. É um pouco tarde, mas pelo menos tá. Se quebra, como é que diz? Derruba uma árvore, vão lá plantar outra. Assim que eles fazem aqui. Então, com cuidado com o meio ambiente, a luta aqui é essa. Com relação a professores ou com relação a enfermagem, tudo, não tem essa manifestação. É uma Tem assim, felicidade de saber, não, o que ainda há problema países que olham para essas profissões com os olhos de ver. com a Mocavi, a única coisa que é no mundo, o mundo todo, né, que está acontecendo, as coisas cada vez aumentando, né? E às vezes o salário não é o suficiente. E a gente aí tem que arranjar vários trabalhos, entendeu? Não só um trabalho, mas as pessoas, mesmo aposentadas, eles sempre arranjam outros trabalhos para ajudar, porque as coisas, acho que no mundo todo está caro as coisas, né? Todo E mundo é assim. é o mundo todo, então não Mas, tem essa manifestação toda aqui com relação a que tem o problema aqui do Brasil, entendeu? depende também de cada profissão. Por exemplo, aqui eu sei que a minha mulher conhece muita gente da sua profissão, de atendimento dessas pessoas. E, por exemplo, uma enfermeira aqui ganha milhares de dólares por mês. Trabalha muito, mas é compensado. É compensado. Não é o caso de Portugal ou Brasil e de muitos países por esse mundo fora. Por exemplo, a minha filha também é uma enfermeira. No entanto, ela tem um segundo emprego, é corretora, como se diz no Brasil, corretora imobiliária, vende casas. Deixa de viver, porque, na verdade, a maioria das profissões são muito mal pagas, a maioria delas, e com foco nessas que aqui falamos. São as injustiças de cada governo. Injustiça. Bom, Injustiça eu social, creio né? que. Não sei se alguém mais quer acrescentar sobre essas injustiças e outras que ficaram para trás, ou se vamos embora. Alguém quer comentar algo mais sobre o assunto? Parece que não. Bom, a Fatinha, sei que daqui a pouco vai se vestir de branco, que ela vai para a balada também. Ela vai vestir de branco e ela vai para a balada. A Creusa vai para a balada, de certeza absoluta. Só a Silene e eu é que ficamos em casa. É. Pelo menos fim de semana eu não saí. Eu não viajei, né? Esse fim de semana eu fiquei em casa, não sei para outra semana. Eu vou. Muito bem. Ai,
Ainda estou voando. Ainda está É? voando, olha. Ainda está. É? Então, pega um voo direito, despeça-se e vá para a balada. Pra balada. Então, boa noite, mais uma. Oi? Boa noite a todos. Obrigada, equipe. Foi um debate bom, onde aprendi também. Espero que vocês também aí do outro lado. E eu deixo aquele abraço gostoso e até a próxima semana estaremos aqui junto com você. Boa noite, um abraço. Tchau. Fatinha, vá para as portas da Esse cidade. ela já foi. Boa noite, até à próxima. Beijinhos a todos e muita saúde. Eu vou procurar justiça. Boa noite Seu e bom fim de sucesso, semana, viu? Fatinha. Obrigado pela presença. Tá, então, faltou boa noite a todos, bom dia, acho que por aqui já é bom dia, e um bom fim de semana para todos, com muita paz, com muita luz. E é isso. Obrigado, Só Silene. Vamos ver se para a semana a mochila fica em casa. Bom, vamos... se não ficar, ela vai andar por aí ao ar. Cuidado com o meio, né? Certo. Obrigado, meus amigos, pela vossa atenção, por estarem connosco, por participarem ou não participarem. Eu sei que há muita gente que não participa, não gosta de falar, não gosta mais de ouvir e de ver. Para todos vós, a continuação de um bom fim de semana. Na próxima semana vamos ter mais qualquer coisa, não sei ainda sobre que assunto vamos falar, mas eu vou tentar estudar isso porque há assuntos que são mais pesados, outros que são mais leves, outros que são mais. Bom, eu não digo nada. Boa noite, aquele abraço também da distância que nos separa. Despedimos-nos aqui já do canal e depois vou despedir-me do pessoal da rádio. Silene, até para a semana. Obrigado. Tchau. Obrigada também. Tchau. Boa noite.